Está no ar mais um Contabilidade em Foco. E no programa de hoje falaremos sobre a gestão de riscos e auditoria interna nas empresas. Fernando, qual a importância da auditoria interna para a gestão de risco das empresas? Olha, Leila, a gestão de riscos é uma coisa que as empresas não têm avaliado de uma forma satisfatória aqui na nossa região. Tá? E o papel da auditoria interna, ela funciona como um termômetro, como um medidor, como uma métrica. De que forma? As empresas hoje elas precisam avaliar processos, né, os seus procedimentos internos, a sua política, a sua relação com fornecedores, com clientes, com fisco, aí entra a questão tributária, né, que nós tocamos muito aqui no programa. Então, a auditoria interna ela traz uma questão mais global em relação a essa gestão da empresa, para justamente evitar o desperdício de recursos, evitar que esses investimentos eles sejam, no caso, colocados de forma desnecessária, enfim, para trazer eficiência, eficácia, são as coisas que muita gestão empresarial prega e hoje é importante que se avalie o risco de um negócio de forma que exatamente a gente consiga trabalhar esses processos. A auditoria interna vai ter esse papel. Entendi. Então, a auditoria interna ela tem um cunho preventivo, né, que reflete também numa vantagem competitiva para a empresa, né? Essa adoção desses procedimentos internos de prevenção, na contenção desses riscos e que acaba fazendo a gestão dos riscos das empresas. É isso mesmo? É isso mesmo. E erradamente acaba se utilizando a auditoria como uma etapa posterior. Aconteceu o problema, vamos lá, vamos verificar. Não dá mais tempo, já ocorreu o desperdício. Tá? Então, o trabalho prévio, ele é sim um investimento. Um investimento de que forma? Ele pode dar retorno à organização no momento em que não houve esse gasto desnecessário, essa economicidade que a auditoria interna traz. Uma auditoria interna ela pode funcionar como uma tratativa dos estoques, ela pode funcionar com a gestão dos recursos humanos, que hoje é importantíssimo. Tá? Há dados que o Banco Central ele utiliza-se dessas avaliações que, na verdade, acabam sendo métricas da auditoria interna para o desenvolvimento ou para a aprovação de financiamentos, de grandes investimentos para as organizações. Então, tem que ser colocado com um grau de importância em cada uma das empresas, principalmente aqui no nosso cenário nortista. Muito bem. Então, a auditoria, ela ocorre para a detecção de erros, né, para a melhoria dos resultados. E no estado do Pará, como está o mercado de trabalho para essa área profissional? Olha, o mercado de trabalho ele é extremamente amplo, tem muitas oportunidades, só que ainda assim há uma dificuldade que é justamente o empresariado paraense, entender que há uma necessidade de se levar esse trabalho da auditoria interna para gerenciar esse risco, porque no caso acaba se mitigando o risco, conhecendo-se esse risco, trabalhando de forma que isso vire uma vantagem competitiva, porque no momento em que eu avalio um risco, e eu não vou correr esse risco, eu tenho um diferencial em relação àquela outra empresa que lança-se ao mercado. Então eu acabo ganhando um diferencial. E esse diferencial ele vai ser utilizado de que forma? Eu posso melhorar meu preço, eu posso melhorar o meu custeio, ter as despesas necessárias e assim eu não tenho desperdícios. Né? No caso, a auditoria ela busca trazer para as organizações resultado. E esse resultado aí tem que ser prévio, porque se for pós, já se gastou recurso, né? Já foi. E qual seria o perfil mais adequado de um profissional para estar atuando nos processos de auditoria dentro das organizações? Olha, a gente conversa, né, com um bate-papo gostoso com o seu Brasilino Assunção, né, sobre essa questão. E eu concordo com o que foi dito, daqui a pouquinho a gente vai ver, mas tem um perfil que é fundamental, algumas características, como a comunicação, porque, no caso, é a oportunidade de se mostrar o trabalho. Essa comunicação ela pode ser tanto oral ou escrita. O conhecimento tecnológico, por conta do volume de informações que as organizações têm. Então, esse tipo de conhecimento tecnológico, ele acaba sendo fundamental, principalmente para essa nova geração que está chegando aí ao mercado de trabalho. Uma outra situação e uma outra característica dentro desse profissional é o conhecimento técnico.
conhecimento técnico da gestão da organização, conhecimento técnico da tratativa financeira, em especial a questão contábil nas organizações, porque é uma demanda muito grande. Então, de uma forma necessária a esse perfil do auditor interno, a comunicação, o conhecimento tecnológico e o conhecimento técnico. É claro que ele, como ele vai estar envolvido em todas as áreas da empresa, ele vai ter que conhecer do negócio. Então, ele tem que conhecer de mercado, situações em que ele possa discutir, justamente para que ele leve à organização um retorno, principalmente consultivo, orientativo, de forma que ele participe da gestão e do processo decisório. Entendi. Então, dentro dessa necessidade de formação ampla do profissional para atender, né, esse mercado de auditoria interna, como fica a profissão de contabilidade, né? O profissional de contabilidade, ele tem uma formação e um perfil que possa atender essa oportunidade de mercado? Tem. Ele tem um dos melhores perfis para ser um auditor interno, porque a auditoria contábil, ela naturalmente ela é um resultado de etapas anteriores, de processos. Então, se no caso um profissional de contabilidade, ele resolve inserir-se nesse mercado da auditoria interna, que é extremamente amplo, ele vai ter muito sucesso. De que forma? Ele vai entender de processos empresariais, ele vai conseguir reduzir esses gargalos de desperdícios que ocorrem nas organizações e, se ele souber comunicar-se, ele vai trazer essa questão de forma decisória para a gestão da empresa. De que forma? Ele vai apresentar o resultado, vai dar orientação, vai dar sugestão de como melhorar. E, com certeza, em toda reunião de alto comando da gestão superior da empresa, ele vai ser uma peça fundamental que vai ser utilizada pela gestão da organização para essa melhoria. Então, o mercado de auditoria interna, ele não é exclusivamente do profissional de contabilidade, né? A não ser a auditoria contábil, que realmente tem que ser obrigatoriamente por força de normas, né, e regulamentação realizada por um profissional de contabilidade, mas a auditoria interna, qualquer profissional pode estar desenvolvendo, atuando nessa área. É isso mesmo. Isso pode ser um profissional do RH, pode ser um profissional da gestão, da administração, né, das várias engenharias. Então, tem várias áreas de conhecimento que estão ligadas, porque a auditoria interna ela é uma questão muito holística, muito global, que vai envolver, né, todas as áreas da organização. Cada uma dentro do seu modelo de negócio pode demandar um profissional dessas áreas específicas que a gente citou. Mas lembrando que a área contábil ela ganha destaque exatamente por participar desse macro processo empresarial. Enquanto as empresas, propriamente ditas, essas empresas elas já têm imbuído essa necessidade de implantação do processo de procedimentos de auditoria interna, já enxergam a auditoria interna como um instrumento de preventivo, não só preventivo, mas que gera vantagem competitiva? Sim, tem empresas que preocupam-se com isso. E aí, eu coloco essa reflexão a quem está nos assistindo. Se você pensar naquele grande grupo empresarial aqui do nosso estado, eu garanto que eles têm auditoria interna, porque eles utilizam a ferramenta justamente para ser uma das chaves do sucesso. Tem algumas empresas que acabam por ficarem descontinuadas ou não terem sucesso exatamente por não adotarem procedimentos de gestão. Fala-se muito da governança corporativa, de tantas outras terminologias de gestão, do qual a auditoria interna está inserida para justamente tentar eliminar esse risco. Eu garanto que essas grandes organizações elas já têm esse papel, ou esses departamentos, ou essa tratativa toda da auditoria interna. E as empresas de outros portes, que ainda não se atentaram a isso, correm risco. Exatamente assim. Se eu preciso trabalhar o risco, naturalmente eu vou ter que trabalhar procedimentos da auditoria interna, desses controles que são necessários para a organização. E daqui a pouco retornaremos com Contabilidade em Foco. Não perca mais a entrevista do Brasilino Assunção, presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria Interna. Trabalho na Mastermac, empresa líder nacional no desenvolvimento de software para escritórios de contabilidade e uma das 3 maiores em software para gestão empresarial. Tornar os seus clientes mais produtivos em seus negócios, tanto na parte operacional como gerencial, com uma forte preocupação com a legislação e a segurança, é o que move a Mastermac. Mastermac, líder nacional em softwares para escritórios contábeis.
Olá, amigos do Contabilidade em Foco, direto aqui do Banco Pará, na Avenida Presidente Vargas. Viemos aqui conversar hoje com o Sr. Brasilino Assunção, que trabalha como diretor de controladoria e planejamento aqui no Banco Pará e também é o atual presidente do IA Brasil, Instituto dos Auditores Internos do Brasil, e vai falar conosco agora sobre a auditoria interna e sua importância para as organizações. Você estava falando na importância da auditoria, Fernando. A gente pode traduzir a importância da auditoria até no conceito de auditoria interna do IA Brasil, que é do IA Global, que é muito difundido no IA Brasil. Que é a auditoria interna que a gente prega, que define uma definição do IA Global? É uma unidade independente de avaliação e consultoria, em as duas vertentes, que visa agregar valor à organização por meio de quê? Da melhoria das operações, dos controles, dos processos internos, do gerenciamento de risco e da governança corporativa. Hoje nós estamos falando, Fernando, que é um grande momento da auditoria no país. Não só no país, uma tendência mundial. O IA Global fez uma pesquisa com 13.500 profissionais de 107 países sobre auditoria. Né? Então verificou que 50% das organizações entrevistadas tem intenção de investir e contratar mais profissionais nos próximos 5 anos. E essa pesquisa, ela apresentou resultados assim, muito interessantes. Uma delas, que o auditor ele tem que ter domínio das novas tecnologias, ele tem que ter um forte conhecimento de gerenciamento de riscos e um profundo conhecimento dos negócios da empresa. Ela é uma carreira, como ele mostrou ser, uma carreira muito promissora, com uma forte tendência de valorização e uma necessidade premente de qualificação profissional para que o auditor possa atuar no mundo globalizado. Então, quem investir nisso vai ter sucesso. Vai ter sucesso. Se você olha, por exemplo, assim, hoje, mais em pesquisa para você ver, isso a gente se empolga falando em auditoria, né, Fernando? Essa pesquisa do CIBOC, que é a CIBOC que eu falei para vocês, que foi feita pelo IA Global, foi feita em 2010 e divulgada pelo IA Brasil em 2011. Uma outra pesquisa feita agora pelo Datafolha, com 350 cargos e reajuste de 2011 de 350 cargos, abrangendo 130 empresas, veio um resultado que para nós já não é surpreendente, para nós é uma consolidação de uma tendência. Em comparação, o auditor interno, em comparação aos outros líderes, em termos de diretoria, em termos de gerência, em termos de superintendência de auditoria, foi a que obteve o maior reajuste, 11,1%. O dobro da menor, que foi, eu digo assim, até infelizmente, que é o RH, que é muito importante, mas que eu obteve nessa pesquisa, o menor. Então a auditoria foi o maior, 11,1%. Nós temos um levantamento feito pelo IA Brasil, em termos de salários hoje que se paga no Brasil. Você vê que um auditor de 2 a 4 anos, ele está ganhando entre 2.500 a 4.000 reais. Um sênior que pega de 5 a 8 anos, ele pega de 5.000 a uns 8.000. Um gerente de auditoria, já com uns 10 anos, ele vai de 10 a 15, e um diretor de auditoria ele chega a 30 mil reais. Eu tenho vários colegas, diretores de auditoria, colegas de diretoria do IA Brasil, que ganham muito mais do que isso, de grandes empresas. Então, você vê que a profissão ela nunca esteve num momento tão forte. Por que ela veio? O que é que se atribui a esta valorização da profissão? Você vê hoje, Fernando, que no mundo globalizado, né, um mercado totalmente globalizado, com inúmeras fusões, inúmeras aquisições,
né? Uma abertura de negócio cada vez mais crescente, grandes investimentos em empresas de médio e grande porte, levam à importância de um profissional de auditoria que é extremamente compatível com o momento que nós estamos vivendo hoje. Por que isso, Fernando? O auditor, como você sabe, o auditor interno, ele transita em todas as áreas da organização. Ele é o profissional que tem aquela prerrogativa intrínseca à função dele. Ele é a única pessoa que ele entra em todas as áreas com a liberdade de conhecer os negócios, com a liberdade de conhecer os processos e com a liberdade de analisar os riscos, tentando mitigá-los, né? Melhora os processos internos, melhora os processos de governança. E isto ele faz com que ele seja um profissional olhado pela alta administração, um profissional que é capaz, hoje, de agregar valor. Ele até quebra-se um paradigma, Fernando. Antigamente o auditor era visto como um centro de custos. Hoje é um centro de resultados. O trabalho do auditor, mitigando os riscos, ele impede perdas significativas operacionais, inclusive fraudes. E quanto que esse resultado que é gerado, né, e às vezes nem é avaliado. Que você não é avaliado, Retorno, que você não... Aí eu venho, Fernando, uma coisa que eu critico nos auditores internos, e que foi uma tendência muito forte dessa empresa do CIBOC, do IA Global. Uma das coisas que o auditor tem que ter é desenvolver a sua habilidade de comunicação, Fernando. A comunicação verbal, a comunicação escrita e o modo de apresentar o resultado. Qual é o grande resultado do trabalho do auditor? É um relatório. Não é isso? É verdade. E eu acho que isso é uma herança, não apenas do auditor interno, mas justamente nas raízes da contabilidade. Com certeza. Essa deficiência que nós temos que corrigir e nos comunicar. Seja qual for a forma hoje. E hoje, como nós temos aí os negócios mais globais do que nunca, a comunicação é importantíssima, não apenas hoje na sua própria língua, mas também na língua estrangeira. Claro. E é mais uma demanda. Olha, você fala nesse ponto, por exemplo, assim, a comunicação. O auditor, Fernando, ele pode fazer um trabalho brilhante, mas se ele não souber comunicar o trabalho dele, ele pode perder a importância do trabalho dele. Não aparece. Não aparece, Fernando. Hoje o executivo, ele não tem tempo a perder. Você não pode fazer um relatório imenso, que ele não vai ter tempo, né? O CEO, o CFO, não vai ter tempo de ler todo Ainda mais se for aquele arcabouço técnico. Exatamente. Né? Você tem que ser um objetivo conciso e claro. E saber falar. E saber se comunicar com o senhor de uma empresa. Né? Você tem que, a gente fala em auditoria muito, saber vender o seu trabalho. Quem sabe se comunicar em auditoria é extremamente importante. Isso foi detectado na pesquisa feita pelo IA Global. Será que é por isso que algumas empresas acabam desconhecendo a importância da auditoria? Com certeza, Fernando. E também o profissional que tem essa capacidade não conseguir alcançar essa demanda. Por exemplo, aqui na nossa realidade paraense, a gente tem notícia aí de que várias empresas precisam de um auditor, às vezes não localizam um capacitado aqui na nossa região e acabam tendo que trazer de outros centros para cá. Com certeza. Por causa dessas nossas falhas. É por isso que, exemplo, antes de eu ser diretor-presidente do IA Brasil, eu fui diretor regional norte. E eu trouxe o IA para cá. Eu promovi vários seminários, Fernando, de auditoria, em todas as tendências. Eu fazia trilhas com auditoria focada em instituições financeiras, fazia trilhas focadas na auditoria da área pública, eu fazia trilhas em processos grandes, num contexto mais abrangente de negócio, trazendo até as Big Four, KPMG, Deloitte, Price, Ernst Young, para fazer essa difusão, esse network extremamente necessário. Outra coisa, network. Para o auditor é fundamental, Fernando, o relacionamento.
As portas abertas. As portas abertas. Você tem que ter essas pessoas para você se comunicar, para estar sempre acompanhando as tendências de mercado da profissão. Não se pode. Em auditoria, a pessoa que não fizer um curso, participar de eventos, de seminários, de congressos, ele vai ficar para trás. Trabalho na Mastermark, empresa líder nacional no desenvolvimento de software para escritórios de contabilidade e uma das 3 maiores em software para gestão empresarial. Tornar os seus clientes mais produtivos em seus negócios, tanto na parte operacional como gerencial, com uma forte preocupação com a legislação e a segurança, é o que move a Mastermark. Mastermark, líder nacional em softwares para escritórios contábeis. E é esse jovem aí que quer ingressar, então, a habilidade de comunicação, comunicação, o conhecimento técnico, da contabilidade, de gestão, de governança, de gerenciamento de riscos, de processos e projetos que ele vai participar, né? Hoje você não pode falar em auditoria sem falar em gerenciamento de risco, né? Por exemplo, antigamente era o controles internos o grande foco. O controle interno ainda mas não é só ele que é importante. Agora é o controle interno para alguma coisa, como por exemplo, para o gerenciamento do risco. Por exemplo, assim, tinha muitas empresas que tinham centenas de controles, perderam centenas de milhões para não entender uma coisa chamada risco. Então, hoje em dia, tudo é risco, Fernando, em todas as atividades. Você falou uma coisa assim, tem uma empresa que ela coloca até ela entra no mercado sem fazer uma avaliação realmente de mercado, quais são os riscos inerentes daquele processo, daquela atividade, daquele cenário. O cenário externo está favorável, o cenário interno. Isso, o auditor, o interno, ele é muito importante porque ele faz as duas coisas. Ele qualificado, ele faz a avaliação, ele faz um trabalho de consultoria, Fernando. Você quer ver uma coisa que eu sempre prego, é o seguinte: o auditor valorizado, aquele auditor que é chamado sempre pela alta administração para opinar. Para participar do processo decisório. De forma consultiva. Exatamente, de forma consultiva. Tá? Eu falo sempre com meus colegas auditores, principalmente os gerentes superintendentes de auditoria, se você passa a não ser chamado, retém-se a forma de atuar. Retém-se. Retém-se. Quando você sentir que a alta administração está chamando, que você participa, realmente opina, você está em bom local. Você está num nível perfeito, que é um nível de auditoria interna. De importância, de participação. De participação. E hoje em dia é assim, a auditoria está sendo, o mercado exige. Porque o profissional, Fernando, tem uma visão holística fantástica. E o empresário precisa discutir, conversar, né, com essa questão dessas angústias empresariais que hoje todo modelo de negócios possui, com um profissional qualificado que possa dar esse direcionamento. Eu acho que o papel do auditor hoje está muito ligado a esse processo decisório realmente. Só que, claro, esses elementos que nós conversamos nesse nosso bate-papo gostoso aqui, tem que, lógico, esse profissional se preocupar com esses quesitos, né, vamos dizer assim, da comunicação, do conhecimento tecnológico, como também nós falamos agora. Do ambiente de negócio, ele tem que ser profundo conhecedor dos negócios da empresa, dos controles, dos processos. Fernando, e é um profissional diferenciado, Fernando, por essa visão que ele tem que ter. De destaque. Ele é procurado por todas as áreas da empresa para participar de modelos de decisões ou de gerenciamento de riscos, de custos também, que ele participa. Enfim, hoje ele é um agregador de valor, Fernando. Hoje o trabalho dele pode significar em melhoria de processo, melhoria de operações, evitar perdas pesadas, evitar fraude. Ele é um profissional de uma amplitude, de uma importância fantástica.
e hoje é reconhecido. É uma tendência mundial que já é nacional, que vira esse local. Eu estava dando uma entrevista minha vez para o Diário de Maringá, do Paraná. E a entrevistadora perguntou, Brasil, nossas pequenas empresas precisam, obviamente precisam. Acho que estão mais precisando agora. Estão mais precisando, Fernando, de orientações. Porque, é como você falou, tem muita empresa, mesmo a pequena, ela entra no negócio sem saber quais são os riscos inerentes àquela atividade, se o cenário é favorável ou não, entendeu? E aí o melhor aproveitamento desse investimento, né? Porque a questão da viabilidade do negócio. Da viabilidade do negócio. Tem que se trazer a esses pequenos e médios, que é um ramo também, uma área tão fantástica quanto das grandes empresas, uma área de negócios, e da alta demanda, porque nós temos um número significativo de pequenas e médias empresas aqui. Com certeza. Então, enfim, possibilidades, muitas possibilidades que são, no caso, ofertadas por esse ramo aqui na nossa região, na região amazônica e no Brasil como um todo. Então, fica essa dica aí para os amigos que estão nos assistindo, que é um ramo promissor, por isso que a gente trouxe essa temática. Falamos com o especialista no assunto, a gente agradece o convite, agradece a oportunidade, a disponibilidade de tempo, que a gente sabe que a sua agenda é muito complicada, né, para conseguir um tempinho aqui. E eu agradeço de coração, foi um dos melhores bate-papos que nós tivemos aqui na Contabilidade em Foco. E esperamos contar com sua participação através do nosso programa, e desde já o meu muito obrigado, Brasil. Fernando, nós estamos à disposição, Fernando, e a Brasil está à disposição de toda a classe contábil, Fernando. Nós temos uma parceria muito forte com o CRC, né? Sempre nós tivemos isso, com você agora nós temos um estreitamento dessa relação, com a Regina Villanova, agradeço muito, com a Leila, né? Com a Edna. Então, eu acho que essas... O Marcelo lá do Sescom. O Marcelo da Sescom. Então, essas áreas, essas entidades, elas têm que trabalhar muito unidas. É a defesa de uma classe, a defesa de uma profissão, é o desenvolvimento, né, das nossas empresas, Fernando, das nossas atividades, é o desenvolvimento de todo... Nós temos um papel social a cumprir fantástico. O auditor, o contador, nós temos um papel social a desempenhar. A sociedade, ela precisa de auditores internos, de auditores externos, de profissionais de contabilidade qualificados para prover transparência nos processos, transparência no negócio. E eu fico muito feliz de participar. Já estava devendo, né, Fernando, da atividade também. Conseguimos finalmente marcar uma agenda. E eu agradeço também, Fernando, e me coloco à disposição, e coloco o IA Brasil à disposição de vocês. Quero parabenizar também toda a classe contábil pelo evento que vai ter agora aqui em Belém, em agosto, né, no nosso congresso. E também quero falar que nós vamos ter um congresso brasileiro de auditoria interna, que é o COMBRAE, que vai ser este ano em Gramado, no Rio Grande do Sul. É o maior evento no segmento de auditoria. E convido também você a estar lá em Gramado, com certeza. Muito bem recebido, participar de um evento fantástico também. Quais são as datas do COMBRAE? De 21 a 24 de outubro. 21 a 24 de outubro, então a gente tem um compromisso lá para dar em Gramado, no Rio Grande do Sul. E eu, se Deus quiser, eu quero trazer o COMBRAE para Belém do Pará. Com certeza. Vai ter o nosso apoio, com certeza. Com certeza, Fernando. Obrigado também, Fernando. Pessoal, a gente volta daqui a pouquinho com mais Contabilidade em Foco, aqui na Record News. Amigos de Contabilidade em Foco, a dica da semana é que começa hoje, dia 27 de junho, o Fórum do TCE, um grande evento aqui na nossa cidade. Também temos outras duas dicas importantes. A próxima sexta-feira, dia 29, é o último dia para a entrega da DIPJ, Declaração do Imposto de Renda para as Empresas, e também da escrituração contábil digital, do SPED contábil. Não perca o prazo, eles são passíveis de multas caso sejam entregues em atraso, essas duas obrigações, e essa é a nossa dica da semana.